Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre. Vamos começar o dia bem informados? Hoje temos notícias sobre mercado de trabalho, eleições e, claro, prestação de serviço. Vamos aos destaques desta quinta-feira. O Brasil tem a maior queda do desemprego em um ano entre 40 países. CPI dos institutos de pesquisa tem assinaturas suficientes para ser aberta. Nos destaques internacionais, bombardeio russo em Zaporísia deixa 2 pessoas mortas e causa incêndios na região. E ainda, 29 praias brasileiras são premiadas em lista internacional por critérios como qualidade da água e segurança. Tudo isso a partir de agora. O Brasil tem a maior queda do desemprego em um ano, entre 40 países. No período, o indicador recuou mais de 4 pontos percentuais. O levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating revelou que, entre 40 países, o Brasil registrou a maior queda da taxa de desemprego em um ano. O indicador caiu de 13,1% em agosto de 2021 para 8,9% no mesmo período deste ano. A redução foi de 4,2 pontos percentuais. Com a pandemia cada vez mais controlada, o setor de serviços, que é o maior empregador, voltou com sua atividade, acelerando a recuperação do mercado de trabalho. A trajetória de queda do desemprego no país começou na última metade do ano passado e atingiu 8,9% no trimestre encerrado em agosto. Segundo o IBGE, o percentual é o menor apurado desde julho de 2015. Apesar da redução, a quantidade de profissionais ainda fora da força de trabalho equivale a 9,7 milhões de pessoas, o menor nível desde novembro de 2015. Já o contingente de pessoas ocupadas foi de 99 milhões, batendo novamente o recorde na série histórica iniciada em 2012. A CPI para investigar a atuação dos institutos de pesquisa no primeiro turno das eleições já conta com assinaturas suficientes para abertura no Senado. O requerimento para abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Institutos de Pesquisa já tem número de assinaturas necessárias para a criação do grupo. Segundo o senador que elaborou o documento, Marcos Duval, 27 parlamentares apoiaram e outros ainda devem assinar o pedido. A intenção é entregar o requerimento ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta quinta-feira. O objetivo principal é apurar a diferença expressiva na intenção de voto aferida e os resultados efetivamente apurados. O requerimento destaca ainda a necessidade de conhecer os critérios técnicos e científicos das pesquisas. O impacto das pesquisas na formação do cenário político-eleitoral também foi citado. E mais um crime registrado no período de campanha eleitoral aqui no país. Um eleitor do ex-presidente Lula matou a facadas um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O crime aconteceu após uma discussão por causa de política. Luiz Antônio Ferreira da Silva, de 42 anos, afirmou em depoimento à polícia ter matado o amigo José Roberto Gomes Mendes em legítima defesa. O crime aconteceu na casa onde os dois moravam, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. E a discussão foi motivada por uma divergência política entre os dois. Luiz Antônio foi preso em flagrante no local e a faca que ele usou no crime foi apreendida. Essa é a 5ª ocorrência de intolerância política registrada no período eleitoral deste ano. E agora a gente chega com prestação de serviço. A partir de novembro, a carne moída só vai poder ser vendida em pacotes de até 1 quilo. O produto deve ser embalado imediatamente após a moagem e o açougue não poderá misturar miúdos ou raspagem de ossos. Os estabelecimentos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vão ter prazo de 1 ano para se adequarem às novas regras. Segundo a pasta, as medidas são para garantir a segurança e a qualidade do produto ao consumidor. Entre as regras atualizadas está que a matéria-prima para a fabricação do produto deve ser exclusivamente carne, submetida a processamento prévio de resfriamento ou congelamento. É proibida a utilização de carne industrial para a fabricação de carne moída e a obtenção de carne moída a partir de moagem de miúdos. A carne moída resfriada deve ser mantida entre 0 e 4 graus e congelada a temperatura máxima de 12 graus negativos.
O produto não pode sair do equipamento de moagem com a temperatura superior a 7 graus e deve ser levada imediatamente ao resfriamento ou ao congelamento. O regulamento da carne moída foi elaborado em conjunto com as associações do setor produtivo. As novas medidas devem ser seguidas pelos estabelecimentos e indústrias produtoras de carne moída que sejam registrados por serviços de inspeção federal. 2 dias após vazamento de gás tóxico, a cidade de Pontal, no interior paulista, retoma aulas e serviços públicos. As atividades voltaram ao normal nesta manhã depois do vazamento que provocou um cheiro forte e casos de moradores com dificuldade de respirar. Uma moradora de 39 anos morreu e mais de 90 pessoas precisaram de atendimento médico. A população de ao menos 8 bairros precisou deixar as casas por conta do risco de intoxicação. Os cerca de 1.000 moradores já retornaram às residências após a constatação de segurança nos locais. E hoje o sinal 5G chega em mais 5 capitais, agora na região norte do Brasil. Com isso, a 5ª geração da tecnologia completa a primeira etapa prevista em edital, disponibilizando o serviço a todas as 27 capitais do país. A Agência Nacional de Telecomunicações informou que 5 capitais da região norte já vão disponibilizar a faixa de internet de 5ª geração liberada para entrada em operação. A nova tecnologia permite transmissão de dados de forma mais veloz, estável e com menor tempo de resposta. O anúncio da Anatel inclui os serviços em Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e em Rio Branco. As operadoras têm até o dia 28 de novembro para ligar todas as estações previstas para a região norte. Devem ser instaladas 57 antenas em Belém, 18 em Macapá, 84 em Manaus, 21 em Porto Velho e 15 em Rio Branco. A proposta é de levar 5G a cidades com mais de 500 mil habitantes e o desafio agora é o de avançar na limpeza do espectro utilizado, as antenas parabólicas. A previsão é que essa nova etapa comece a ser implementada em janeiro de 2023. Com isso, para viabilizar esse processo, devem ser distribuídos kits de antenas que vão substituir as parabólicas para famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Chegou a hora da previsão do tempo. A quinta-feira será marcada por fortes tempestades em toda a região sul do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o motivo é a passagem de um ciclone extratropical que deve provocar chuvas de granizo, fortes descargas elétricas, além de ventos de mais de 100 km por hora. É preciso ficar atento, já que esses temporais podem causar alagamentos, deslizamentos de terra, queda de árvores e até mesmo queda de energia. A gente confere agora as mínimas e máximas previstas para algumas cidades do país. A gente começa falando de Porto Alegre, que está entre as regiões que devem enfrentar fortes chuvas hoje. Agora pela manhã, ela deve vir de forma moderada, mas a previsão é de que o volume de chuva se intensifique ao longo do dia. A máxima prevista para a cidade é de 22 graus. Em Curitiba, capital do Paraná, o tempo também vai ficar bem instável. Também tem previsão de chuva forte a qualquer hora do dia, principalmente, olha só, no período da tarde. A máxima por lá não deve passar também dos 22 graus. E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu por aqui. Olha só, fazia tempo que a gente não via esse azulzinho, não é verdade? Todos os dias a gente estava dando aqui, que estava bem nublado. Então, por aqui a situação hoje é um pouco diferente do que no sul. A previsão é de um dia de sol e calor intenso. De acordo com o IMET, a máxima aqui na capital paulista pode chegar aos 30 graus. Mas atenção, tem previsão de pancadas de chuva no finalzinho da tarde e também à noite. E veja a seguir. Bombardeio russo em Zaporísia deixa 2 pessoas mortas e causa incêndios na região. E você vai conhecer as 29 praias brasileiras que foram premiadas em lista internacional. Nós voltamos já!
Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque nacional. O preço do litro do etanol já pode ser encontrado abaixo de R$ 3,00 em alguns locais do país. Mas abastecer o carro com combustível só é mais vantajoso em 4 estados. Vamos conferir. Desde junho, quando passou a vigorar a redução na alíquota do ICMS dos combustíveis, o preço do etanol já caiu 26%. Atualmente, o litro do combustível custa R$ 4,41 em média, mas já pode ser encontrado abaixo de R$ 3,00 em alguns locais, como Várzea Grande, no Mato Grosso, que tem o álcool mais barato do Brasil. O produto lá está sendo comercializado a R$ 2,98. No mesmo período, o custo da gasolina caiu 18% e hoje tem preço médio de R$ 5,33. O menor preço registrado da gasolina foi de R$ 4,38 em Bocaína. Os dados são da empresa de logística e gestão de frotas Ticketlog. Apesar da maior redução no preço, o etanol atualmente só é vantajoso em 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. E agora vamos de destaque internacional. Nesta quarta-feira, um comunicado da OPEP mexeu com o mercado mundial. Os 13 membros da organização anunciaram a redução da produção diária de barris de petróleo para o próximo mês, para novembro, o que deve elevar o preço do produto. Os integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, e seus aliados decidiram reduzir a produção da commodity. O grupo aprovou uma redução de 2 milhões de barris diários a partir de novembro. Pouco depois do anúncio do corte, o presidente americano reagiu. Joe Biden disse que está decepcionado com a decisão da OPEP+, de reduzir drasticamente sua produção, indicou a Casa Branca, em um momento em que tenta conter a escalada dos preços. Segundo analistas, é a redução mais importante desde o início da pandemia. O preço do barril de petróleo Brent fechou em alta e acima de $93. No Brasil, as ações da Petrobras fecharam com valorização de 3%. Agora falamos sobre o conflito no leste europeu. Um bombardeio das forças russas em Zaporísia matou pelo menos 2 pessoas, destruiu vários prédios residenciais e causou incêndios generalizados na cidade. Segundo o governador regional, uma mulher morreu em um dos 7 ataques russos e outra morreu a caminho do hospital. Zaporísia é uma das 4 regiões ucranianas anexadas pela Rússia em referendo que Kiev afirma que nunca aceitará por considerar essa ação uma tomada ilegal de seu território, decisão que foi condenada também por seus aliados. Os bombardeios acontecem pouco depois que o presidente russo Vladimir Putin ordenou que Moscou assumisse o controle da maior usina nuclear da Europa, que estava até então sendo administrada por engenheiros ucranianos, mesmo após ter sido capturada pelas forças russas no início da guerra. A usina fica bem na linha de frente e ambos os lados alertaram para o perigo de um desastre nuclear. O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte informou que os mísseis disparados nos últimos dias foram uma resposta, uma retaliação aos exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. O comunicado do Ministério foi divulgado paralelamente a uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir o lançamento de um míssil de médio alcance que sobrevoou o território do Japão. A Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira um míssil balístico para o Mar do Leste. A Coreia do Sul e Estados Unidos aumentaram as manobras militares na região nas últimas semanas, em certas ocasiões com a participação do Japão. A Coreia do Norte observa que os Estados Unidos representam uma séria ameaça à estabilidade na Península da Coreia e em seus arredores, ao mobilizar novamente o porta-aviões USS Ronald Reagan. O lançamento de um míssil na última terça-feira, que provocou ordens de evacuação em algumas regiões do Japão, desencadeou uma onda de condenação internacional. E mais uma notícia triste. Pelo menos 34 pessoas morreram e cerca de 12 ficaram feridas nesta quinta-feira após um tiroteio em uma creche no nordeste da Tailândia. De acordo com informações preliminares, o atirador era um ex-coronel da polícia que havia sido demitido por envolvimento com drogas. Entre as vítimas também estão 22 crianças, além de professores e um policial.
Segundo autoridades, após cometer o crime, o atirador executou a sua esposa e o filho que estavam em casa e logo em seguida tirou a própria vida. A polícia investiga agora a motivação do crime. As mudanças climáticas, você sabe, são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. E um novo estudo já aponta o risco de seca ao menos 20 vezes maior no hemisfério norte. A seca que afetou vastas regiões da Europa, China e Estados Unidos corre o risco de ocorrer agora a cada 20 anos com o clima atual, em vez de a cada 400 anos ou inclusive prazos mais longos. O dado consta em um relatório do World Weather Attribution. A organização é uma rede de cientistas que estuda a relação entre episódios meteorológicos extremos e o aquecimento global. As consequências dessa seca impactaram o setor agrícola em dezenas de países, com colheitas em baixa e dificuldades que repercutiram nos mercados mundiais. Essa situação também favoreceu os incêndios florestais. Por causa das ondas de calor no hemisfério norte, a probabilidade de seca se multiplicou em um fator de ao menos 20, detalha o texto. Isso significa que, a 1 metro de profundidade, os solos florestais e agrícolas sofrem uma carência de água que afeta as raízes das plantas de forma acentuada. E antes de encerrar, olha que bacana essa notícia. Uma ONG dinamarquesa premiou 29 praias aqui do nosso Brasil com a bandeira azul. Essa certificação aponta os locais costeiros com melhor preservação ambiental. Santa Catarina foi o estado mais destacado na temporada 2022-2023, com 18 praias. Destaque para a praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú. Na sequência está o Rio de Janeiro, com 4 praias. Por lá, a primeira colocada foi a Praia do Forno, em Armação de Búzios. Vamos para a Bahia. Por lá, 3 praias foram premiadas, com destaque para a praia de Guarajuba, em Camaçari. Agora, as próximas cidades tiveram uma praia apontada em cada lugar. Então vamos lá. Em Alagoas, foi a Praia do Patacho, em Porto de Pedras. No Ceará, a linda Praia do Cumbuco, em Caucaia. No Espírito Santo, o destaque foi para a Praia da Sereia, em Vila Velha. E São Paulo não ficou de fora. A Praia do Tombo, no Guarujá, foi lembrada. Os critérios avaliados são educação e informação ambiental, qualidade da água, gestão ambiental, segurança e serviços, considerando prestação de primeiros socorros e atendimento a necessidades especiais. E o que não faltam são opções aqui no nosso Brasil, não é? Uma imagem mais linda que a outra. Já estamos na quinta-feira, então dá tempo de programar bem o final de semana, porque o tempo promete e o Brasil é lindo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Uma ótima quinta-feira. Até mais.